Então, para a gente poder esclarecer todas essas questões, a gente tem um convidado para conversar neste momento com a gente, que é o infectologista do Instituto Emílio Ribas, o Jamal Suleiman. Jamal, bem-vindo. Como sempre, já conversamos várias vezes aqui, então obrigada, viu, por mais uma vez aceitar o nosso convite. Bom dia, Elisa. Bom dia, Nonato. Bom dia a todas e a todos que nos assistem. E é um prazer estar aqui com vocês de novo. A despeito do assunto não ser tão agradável assim, né? Porque a gente podia estar falando de outras coisas. Mas, de qualquer forma, eu acho que a informação é a única arma que a gente tem para mudar essa história. Pois é, informação é prevenção sempre, não é, Jamal? Por isso que é sempre muito bom ter a companhia de vocês, médicos, pesquisadores, pessoas gabaritadas para falar sobre isso. Bom, eu até comentei aqui que a gente poderia continuar cantando ritmo de festa com o Silvio Santos, e que bom que a notícia é boa quando vem do Silvio Santos, mas a gente teve a notícia do Tarcísio Meira, não é? Enfim, que morreu, e a esposa dele, a Glória Menezes, também pegou Covid-19, se recupera bem, mas a história de Tarcísio, infelizmente, não terminou dessa maneira. Então, a pergunta que fica, Jamal, e evidentemente você já deve ter lido muito por aí, que aí aquele pessoal que faz campanha contra a vacina, que tem uma posição de negacionismo, né, em relação à vacina, pega esse tipo de informação para surfar de uma maneira assim que é muito triste, né, da gente ficar vendo e usando isso para deslegitimar uma vacina. Então, por favor, você pode explicar para a gente, mais uma vez, Jamal, uma vacina é capaz de evitar 100% as mortes por Covid-19, ou as mortes, infelizmente, podem ser previsíveis, e o importante é que morram menos pessoas do que a quantidade que a gente tem visto nos últimos meses? Essa pergunta eu acho que ela é crucial, principalmente nesse momento, né? Porque eu vou separá-la em duas situações. A primeira é que não há nenhuma vacina para nenhum tipo de doença que seja capaz de bloquear a doença ou as doenças em 100% das vezes. E por que isto acontece? Porque a humanidade, felizmente, ela é plural. Então, existe um amplo espectro de indivíduos com as mais variadas os mais variados determinantes genéticos, comorbidades e por aí vai, em que algumas vacinas, por exemplo, elas têm uma eficácia, uma efetividade menor, e a gente já sabe disso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, alguns indivíduos em extremos de faixa etária respondem de maneira mais precária ao processo de imunização. Isso vale para todas as vacinas. Influenza é um exemplo muito claro sobre isso, que é o vírus da gripe. E aqui, então, se impõe uma discussão. Que tipo de pessoas podem ser beneficiadas por estratégias distintas? O que significa estratégia distinta? Significa aplicar doses de reforço num tempo, especificamente para coronavírus, a gente ainda não tem esse tempo, mas é uma discussão que está posta. Então, com que periodicidade, com que frequência determinadas pessoas, por exemplo, com imunodeficiências ou extremos de idade, poderiam se beneficiar com a mesma vacina ou ampliando plataformas distintas, de tal forma que a gente pudesse protegê-las melhor. Na outra ponta, o que a gente tem são esses que você citou, que são os negacionistas de vacina, que se colocam numa posição de que não querem participar de um ensaio, ou, para usar o linguajar deles mesmos, cobaias num estudo. De verdade, eles já o são. Porque o que a gente faz quando a gente vai avaliar a efetividade? Você compara as pessoas que receberam vacina, então, citando o exemplo desse que você deu, tristemente, Tarcísio, por exemplo, e da sua mulher, Glória, você tem aqui dois universos distintos. Ele com várias comorbidades, segundo o que a imprensa pontua, no extremo de idade, que recebeu a vacina e teve uma evolução desfavorável. E aqui, quando a gente vai olhar a estatística, isso para imunizados é de 0,012, por exemplo, depende das amostras, depende das vacinas. A mortalidade. Quando você compara isso com quem não recebeu a vacina, esse número é de 80% a 90%, 90 vezes maior do que aqueles que receberam vacina. Então,
No grupo controle, nos que não estão postos como cobaias, na verdade o são, a gente vê que a mortalidade quando se infecta é muito, muito, muito maior do que naqueles que receberam a vacina. Então, veja, vacina funciona? Funciona, não há a menor dúvida sobre isso. Reduz a probabilidade de você morrer daquela doença? Não há dúvida. Especificamente para a corona, a gente tem algumas respostas que ainda não temos, mas que teremos, e a gente viu isso nesse 1 ano e meio. Então, um pouquinho mais de paciência, ainda que isso doa bastante, né? Porque perder é muito ruim, eu pessoalmente não gosto. Esse ano eu perdi meu irmão e minha cunhada de Covid, algumas semanas antes de receber a imunização. Então, é um processo que a gente precisa acreditar, precisa investir, precisa ser rápido. Esse é outro detalhe. A gente precisa fazer isso rapidamente e em todo o mundo. Manaus mostra isso claramente, né, porque essa é a única estratégia que a gente tem, inclusive de minimizar a emergência de variantes, porque a gente tem o alfabeto grego inteiro, né, o alfabeto termina em ômega, então a gente tem pelo menos mais 20 letras para a gente ter de variantes de preocupação em relação ao coronavírus. O doutor Jamal, e acho que também vale a gente pontuar que isso independentemente da vacina, independentemente da marca da vacina, não é a vacina A ou a vacina B, que não confere os 100%. Qualquer vacina é nesse nível, né? Você sempre tem uma possibilidade de um escape, né, doutor? Exato, Nonato. E você também chama atenção para um fenômeno bastante interessante. Quer dizer, a gente precisa imunizar com a vacina que a gente tem disponível, né? Todas as vacinas que nós temos disponíveis atendem critérios de efetividade, não há dúvida. As que não atendem nem estão disponíveis para aplicar. Então, a que tiver disponível precisa receber. A gente vai avaliar nesse processo todo aquilo que eu acabei de citar. Então, é preciso fazer uma outra dose de reforço? Seguramente nós vamos ter que nos vacinar em alguns momentos. Aqui a discussão não é sobre em que momentos, é que tipo de pessoas precisam receber uma dose adicional. Esta resposta ela vai ser dada com base nos ensaios que estão sendo feitos agora. Algumas nações anteciparam essa resposta. Por quê? E aqui é interessante lembrar, porque a distribuição de vacinas ela não é equitativa pelo mundo. Isso nos dificulta, inclusive. Por exemplo, a África não tem disponibilidade de vacinas como tem alguns países da Europa, ou do Oriente Médio, ou mesmo aqui da América. Então, se a gente não tiver vacina para todos, em todos os lugares, a gente vai correr sempre esse risco. E essa discussão precisa ser posta rapidamente. Então, nesse cenário, o que a gente precisa ter é vacina para todos. Independente da marca, todas elas são, ou das plataformas, todas elas têm efetividade, só que elas precisam ser acessíveis para a humanidade, não para uma nação específica, mas para a humanidade. Deixa eu só fazer um gancho aí no que diz o professor Jamal. Doutor Jamal, quando o senhor fala que alguns países não estão recebendo essas vacinas, então globalmente a gente não tem uma eficácia da vacinação ou uma vacinação mais homogênea. Isso é um indicativo de que a terceira dose deverá mesmo ser ministrada naqueles países que já receberam 2 doses, por exemplo? Porque o vírus vai continuar circulando? Então, o raciocínio é exatamente o contrário. A terceira dose, porque o que a gente tem? A gente tem uma dificuldade de fornecimento. Uhum. A gente sabe que as vacinas elas são capazes de minimizar o impacto em relação ao evento, o desfecho mais grave, que é a morte, né? E as formas graves da doença. Então, o que a gente precisa contemplar? A gente precisa contemplar todos com para as vacinas de 1 dose ou 2 doses no planeta inteiro. Então, se a humanidade estiver protegida, daí sim cabe uma discussão, inclusive para esses boosters, né, ou terceira dose, para segmentos específicos da população. Então, na minha percepção, na minha visão de quem trabalha com saúde pública, esse momento de imunizar indiscriminadamente com a terceira dose, ele é um equívoco, porque não faz sentido. Primeiro, porque a gente não tem essa resposta, óbvio. Segundo, que a gente precisa para interromper ou para reduzir a possibilidade de emergência dessas
variantes de preocupação, eu citei aqui o alfabeto grego, porque elas são nominadas assim, se a gente não proteger a população como um todo, essa possibilidade é infinitamente maior. E lembrando aqui que essa pandemia, ela mostrou isso claramente, né? Ela emerge em 2019 numa cidade chinesa e em janeiro de 2020 ela já se encontra distribuída no planeta inteiro. Então as pessoas circulam com muita intensidade. É diferente do começo do século XX, onde havia essa dificuldade de circulação. Hoje essa circulação é muito intensa. Então, se eu protejo, por exemplo, uma população de uma nação mais desenvolvida e deixo as menos desenvolvidas sem, obviamente a circulação de pessoas nesses dois ambientes vai ocorrer. E se eu tiver uma emergência de uma variante, e é assim mesmo, Darwin explicou isso há muito tempo, essas variantes vão ser postas aí, elas vão ter capacidade maior de infectividade e podem ter uma capacidade maior de mortalidade. Então, é fundamental que a gente tenha isso muito claro. Não adianta só a vacina. A vacina não é um ato individual, é um ato de comunidade. E aqui a comunidade é do planeta Terra. Então, a comunidade do planeta Terra precisa estar imunizada e rápido. Doutor Jamal, falando um pouquinho mais sobre o caso de Tarcísio Meira, a gente estava ontem aqui, até no Novo Dia, né, o nosso jornal matinal da CNN, falando sobre um pouquinho do histórico de saúde de Tarcísio, porque foi divulgado que em 2018 ele foi afastado do último trabalho que ele fez na televisão, porque ele teve infecção pulmonar. E aí, quando a gente ouve infecção no pulmão e une com Covid-19, fica aquele pensamento de, mesmo uma pessoa vacinada, porque foi divulgado que tanto ele quanto Glória receberam as 2 doses da vacina. Quando existe um histórico e no pulmão, isso faz com que a pessoa seja não só grupo de risco, mas ainda mais grupo de risco, porque já tem um histórico de um problema pulmonar, doutor? Elisa, acho que a gente precisa entender, por exemplo, essa faixa etária onde Tarcísio se encontra como, primeiro, uma capacidade de resposta imune menor. Segundo, o histórico pregresso de todos nós, né? Por exemplo, indivíduos que passaram a vida inteira fumando, eles vão ter uma doença da arquitetura pulmonar, que é uma lesão pulmonar, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a manifestação mais comum nesse cenário. Se a pessoa tem uma alteração desse tipo de tecido e em cima desse tecido você ainda tem uma doença que compromete substancialmente, então, imaginando, você não tem uma capacidade de 100% do seu pulmão, digamos, para a gente entender isso melhor, que tenha de 50%, em cima desses 50%, eu agrego uma infecção com uma característica de inflamação extremamente grave, como é Covid. Você pode imaginar o estrago dentro desse espaço como deve ser. Então, esse que é o que a gente chama de comorbidade, né? Então, comorbidade é um pacote de doenças pregressas que podem piorar o prognóstico de uma determinada pessoa, o que inclui alterações pulmonares prévias. E que também não é só secundário, por exemplo, a tabaco. O próprio envelhecimento provoca isso, determinadas exposições a agentes ambientais. Então, é uma série de cenários que podem piorar esse prognóstico. Eu estou falando tudo isso em tese porque eu não conheço o histórico médico, obviamente, do Tarcísio, mas, de qualquer forma, é o que a gente observa nas pessoas que chegam com quadros graves. O que precisa ser lembrado aqui é que a vacina minimiza esse impacto. Eu acho que isso é fundamental. A gente não consegue, quisera poder conseguir 100% de proteção para todo mundo. Infelizmente, não dá para fazer isso. Mas na medida em que eu consigo minimizar o impacto disso, Silvio Santos é um exemplo oposto, por exemplo, em relação a Tarcísio. Aos 90 anos de idade, a infecção teve uma característica de menor gravidade nele, por exemplo. E isso a gente vê em vários cenários. Eu tenho vários pacientes sendo cuidados hoje fora de ambiente hospitalar, que tomaram 2 vacinas, 2 doses, e que manifestaram a infecção. E aqui, eu acho que, para encerrar isso, é importante lembrar que
ainda não podemos relaxar nas medidas não farmacológicas. Eu acho que a gente precisa reiterar isso várias vezes, porque a vacina traz um conforto. É óbvio, nós somos seres de interação social. Então, a vacina, e a gente viu isso na matéria, por exemplo, da jornalista lá de Manaus, a alegria em poder vacinar pessoas de menor idade. Isso traz um conforto. Este conforto não pode ser confundido com abolição, com extinção das medidas não farmacológicas. Por quê? Porque essas variantes que estão circulando, fundamentalmente a Delta, ela ainda tem uma capacidade de transmissibilidade muito alta. E a única estratégia que a gente tem, ou melhor, uma estratégia adicional que a gente tem para reduzir o impacto disso é usando máscaras e mantendo o distanciamento físico. Então, e máscaras boas, de maneira adequada. Eu tenho dito que a gente, 1 ano e meio depois da pandemia, ainda está usando máscaras de pano. Isso não faz sentido. Então, 1 ano e meio depois, a gente já sabe, foi importantíssimo usar a máscara de pano, não tem dúvida, mas agora a gente tem uma informação mais sólida que máscaras ou cirúrgicas ou as máscaras as PFF2, né, que é a N95, elas dão uma segurança, uma proteção substancialmente maior em relação às máscaras de pano. Então, quando adequadamente usadas, neste momento, por exemplo, são fundamentais. A gente não pode parar com o uso delas. E mantendo o distanciamento. Não é hora de fazer festa, não é hora de aglomerar, não é hora de nada disso. A gente precisa esperar um pouco mais para fazer essas coisas. Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, muito obrigado por mais uma vez atender a CNN e um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês e um bom trabalho. E cuidemos-nos todos. É isso. Muito obrigada, doutor. Sempre excelente. Minha nossa, ouvir Dr. Jamal Suleiman é sempre ótimo.